Foi um ciclone chamado Ciclone Bomba, né, Alex? Exatamente, Kátia, boa tarde para você, para o Guaraná, todo mundo que está ligado com a gente no Melhor da Tarde. Um ciclone, Kátia, que já infelizmente deixa 10 mortes na região sul do país. A gente está falando de mais de 500 mil imóveis ali que foram danificados pela força. Tivemos reflexos já aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Situação assim de assustar, né? Mas você sabe que eu estava vendo hoje no Twitter e muita gente estava dizendo que acordou com os ventos fortes. Mas aqui em São Paulo foi. Mas eu moro perto da Paulista, não balançou nada lá. Muito. 50 árvores entre ontem e hoje, 50 árvores caíram em São Paulo. No litoral também, ventos muito intensos, 60, 70 quilômetros por hora. Foi muito vento. Mas é verdade que no litoral até barcos foram virados? Em Peruíbe, a gente tem imagens até de embarcações que viraram em Peruíbe. Gente. Muito, assim, essa época, obviamente, ninguém está pegando praia, até porque a gente está com um tempo mais fechado, frio, apesar do solzinho, temperaturas mais baixas, ninguém está pegando praia, mas as embarcações estão enfrentando algumas dificuldades. Ondas que chegam a 7 metros de altura em alto mar. Nossa, mas é muito alta. Por isso que acontece das embarcações virarem, é bem perigoso. A gente viu umas imagens agora, gente, o telhado, não é que destelhou, o telhado foi arrancado da casa. Porque são ventos que passam dos 100 km por hora. Algumas cidades de Santa Catarina, Kátia, registraram ventos de 134 km por hora. Você imagina um carro passando a 134 km por hora? Só que é um vento, né? É um vento. E ele leva mesmo, leva árvore, leva telha, leva telhado, leva poste. É bem pesado. Mas por que deram o nome de ciclone bomba? Isso que eu não entendi, que chega e vai destruindo tudo? Mais uma exclusividade de 2020, Kátia. Mais uma exclusividade. Dá vontade de falar, tá bom, Deus, a gente já viu o seu poder, vamos deixar pro outro ano. Mas não, a gente ainda tá em junho. Então é o seguinte, Kátia, esse ciclone, na verdade, ele se formou no Paraguai, era uma área de baixa pressão que se formou no Paraguai. Aí atravessou, veio pro Rio Grande do Sul. Quando ele chegou no oceano, na costa de Santa Catarina, se transformou num ciclone, que não é raro nessa época do ano, mas esse ciclone veio com um diferencial, que é uma queda brusca de pressão no centro dele, e aí sim, por conta disso, o nome ciclone bomba. Ele gera esses ventos extremamente intensos, de 130, 120 km por hora, muito forte. As imagens são impressionantes. Então, a gente tem essas imagens são do Paraguai? Não. Não parece imagem de internacional? Não parece aquelas imagens de Inter? Por isso que eu falei, é do Paraguai. Você não imagina uma imagem dessa no Brasil? Olha o carro, olha o carro. Gente do céu! Parece guerra. Olha a torre! Essa é no Paraguai. Essa torre aí é no Paraguai, porque apesar do ciclone ter se formado aqui no Brasil, teve reflexos no Paraguai também. Então essa torre já não estava sendo usada, ninguém ficou ferido, mas essa torre caiu com ventos intensos também lá no Paraguai. Olha, vou pedir para os meninos colocarem mais uma vez a imagem da torre pra gente ver. Gente, ela partiu no meio. Parece... Tudo bem, eu vou entregar a minha idade de novo. Aquele brinquedinho que a gente punha palitinho e puxava o palitinho errado, caía todas as bolinhas de gude, né? Parece Lego, que você monta, vai no meio. Dá uma batida. Gente, imagina a estrutura dessa torre. Agora, você imagina o medo das pessoas, porque você está dentro da sua casa, que parece ser um lugar tão protegido, e de repente você vê o telhado voar. Ontem eu vi uma imagem não sei que região do sul do país, que de um prédio, no mínimo devia ter na cobertura, alguma Santa cobertura. Catarina. Aquilo foi arrancado, parecia papel. Eu falei, gente, como Balançava. pode? Uma loucura. Olha isso. Gente, tudo voando. Aqui foi alguma coisa, foi um poste, né? Foi um poste, inclusive por causa dos postes, é outro grande problema, por causa dos postes, mais de 700 mil casas em Santa Catarina estão sem energia elétrica. E aí o que eu tenho ouvido muito, tenho muitos amigos que têm parentes no sul, que estão com dificuldade de falar com as famílias, porque não conseguem contato, não tem internet, não tem telefone, não tem... Aí vê na TV essas imagens, imagina o desespero. Mas sabe que a Laura da nossa produção, os pais dela moram no sul, a família do sul, e ela tentou falar ontem à noite com a família o tempo todo. Hoje amanhã, às 11 da manhã, conseguiu ligar e falou isso. Estamos sem luz, sem água, sem absolutamente nada, mas estamos bem. Então, um sinal de fumaça, porque de fato fica muito difícil. E quem está de longe só tem... Qual é a informação que tem? São essas imagens impressionantes e as pessoas ficam desesperadas. Olha. É muito difícil. É difícil mesmo. Agora, daqui a pouquinho a Andressa Guaraná vai mostrar pra gente se de fato esse ciclone bomba chega em São Paulo. Que intensidade que estão achando, porque agora... 2020, minha gente, é tudo um grande achismo. Se deu para perceber que certeza, a gente não tem mais de nada. A gente supõe as coisas. Então, como pode ser que chegue aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro esse ciclone bomba? Agora, Alex tem mais informações também sobre esse ciclone, né, Alex?
Kátia, exatamente. A gente daqui a pouco, como você bem disse, vamos trazer esses detalhes tanto para Rio, para São Paulo, que são dados preocupantes. É importante a gente ter atenção. Mas voltando ao Sul, Kátia, a gente estava durante ontem acompanhando isso tudo, trocando mensagens aqui na nossa produção e todo mundo recebendo vídeos, né? Nossa, em Curitiba foi assim, em Santa Catarina, aquela história dos andaimes também, que a gente ficou super assustado. Terrível. Parece aqueles filmes mesmo, Tornado, é o fim do mundo, né? Tem alguma coisa a ver, ô Guaraná? Eu ia te perguntar isso, assim, a gente vê aquela coisa, fenômeno El Ninho, tem alguma coisa dessa chegando nova, mais alguma coisa por aí? Mas você tem certeza que você quer saber com antecedência? Eu acho melhor a gente esperar as coisas acontecerem. 2020 é um ano de surpresas, a gente já sacou que é um ano de surpresas. Uma surpresa pior que a outra. Olha esse prédio, gente. Parece mentira. Parece que jogaram uma bomba. Não, parece imagens mesmo internacionais de filme, coisa que a gente achava que não acontecia no Brasil. Antes a gente falava, estamos livres. Dos desastres naturais, a gente está livre, pelo menos isso. A gente ouvia muito esse tipo de conversa, né? Eu vou te dizer que 2020 acho que veio para provar pra gente que todo mundo pode passar por qualquer coisa e todo lugar também pode passar com qualquer coisa que os outros. É mesmo. A gente tem até, gente, umas imagens aqui do sul do país e a gente vai falar com o nosso repórter da Band, o Tiziano Kessler, que vai passar mais informações, porque, gente, olha lá o Tiziano já. Tudo bem, Tiziano? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Agora um pouco mais tranquilo, como todos os gaúchos, catarinenses e paranaenses, porque foi muito vento por aqui. Agora eu vou te falar uma coisa, existia uma ideia de que esse vento ia se tornar o que se tornou, porque parece que ele começou um vento forte. Como a gente tem tantas ventanias no Brasil e de repente parecia coisa de filme mesmo, arrastando tudo. O que vocês sentiram? Vocês estavam aí literalmente no meio do ciclone. Medo furacão mesmo. Pois é, Kátia, eu vou te contar a minha experiência aqui em Porto Alegre. Eu estava em casa ontem à noite quando o vento começou a se intensificar e volta e meia a gente sentiu umas rajadas que balançavam as janelas, né? Aí olhando para fora já se via muitos galhos nas ruas, a gente observou já hoje dezenas de árvores muito grandes caídas aqui em Porto Alegre, ainda tem muitos pontos na capital gaúcha que estão bloqueados, mas aqui as rajadas foram de 85 km por hora. No litoral gaúcho, em outras cidades do norte do estado, chegaram a 110, 120 km por hora e aí a destruição foi ainda maior. Até hospitais, escolas, ginásios de esporte foram destelhados aqui no Rio Grande do Sul, não foi diferente em Santa Catarina e no Paraná. E para a gente ter uma ideia, em termos de números, da dimensão do que aconteceu aqui, a gente tem hoje aproximadamente 1,5 milhão de pontos sem energia elétrica nos 3 estados da região sul do país, porque além das árvores, essa ventania acaba atingindo os cabos da rede de energia. E aí tem muitas de equipes... restabelecer isso, Tiziano? Não, né? Difícil, aqui no Rio Grande do Sul as companhias é bem difícil. Aqui no Rio Grande do Sul as companhias elétricas, elas informam, as concessionárias, elas informam que estão trabalhando, que estão tentando resolver o mais rápido possível, mas devido à grande demanda elas não dão qualquer previsão, né? E, infelizmente... Pode falar. Não, infelizmente, além desses danos materiais, né, Kátia, a gente contabiliza aí 9 mortes em Santa Catarina e uma morte aqui no Rio Grande do Sul. E é muito triste, porque quando a gente pensa na falta de energia elétrica, não se fala no desconforto de quem tinha coisas na geladeira, não. A gente fala de hospitais. Não, pois exatamente. A gente fala de serviços essenciais. Pessoas em casa que tem respirador, de repente, que tem equipamentos que dependem dessa energia elétrica. E que não tem o que se fazer. Quer dizer, não é que você dá para você ir para um bairro vizinho e vocês resolver. Não se consegue isso. A gente está falando de 1,5 milhão de pessoas. Como que, principalmente, esses centros de atendimento tão importantes estão conseguindo se resolver? Com o gerador está funcionando ainda, Tiziano? Pelo menos a gente não tem notícias de situações mais graves que não tenham sido solucionadas com geradores, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. A gente falava da importância de hospitais, ainda mais nesse momento de pandemia, né, Kátia? E a gente teve aqui no litoral gaúcho um hospital que teve 30% do telhado dele arrancado pelo vento, na cidade de Tramandaí. Imagina, isso foi no final da madrugada, início da manhã, e os profissionais tiveram que tirar 10 pacientes que estavam nessa área que foi atingida do hospital imediatamente para outros setores, porque além do vento chovia. Então, imagina um hospital sendo destelhado com pacientes. Situação muito delicada realmente. Gente, eu vou pedir até para os meninos voltarem com a imagem. Você não estava explicando uma realidade. E olha, gente, a pessoa andando, a árvore cai, ele corre e o poste acerta ele. Se ele vai para trás, a árvore pega. Se ele vai para frente, o poste... E outra, tava sol.
não é que estava chovendo e aí o vento aumentou. Estava um dia de sol. A árvore caiu, levou junto a fiação elétrica, que puxou o poste e que nocauteou a pessoa passando na rua. Gente, um dia de sol, você já está... Mas tá aí a importância de uma defesa civil fazer um alerta, né? Porque mesmo que não fosse um ciclone bomba, que fosse só o vento de 100 km por hora, um alerta, né? Para quem precisa sair de casa. A gente está num período de isolamento social, Porto Alegre e Curitiba até retrocederam com a flexibilização, sim, mas mesmo assim, um alerta. Você que precisa sair de casa, tome cuidado, porque a tendência é de ventos fortes. Porque veja só, essa pessoa andando na rua, de repente um poste na frente, uma árvore atrás, uma dessa. Agora, outra coisa, né, que a gente tem que relembrar. Há quantos anos que se fala em passar esses fios de uma forma subterrânea? E aí, não é culpa de um, é culpa de todos. Não estou dizendo da gente, mas de todos os políticos que têm que fazer alguma coisa. Porque faz-se as contas e fala, vai ser muito caro, não vai terminar no meu governo, então vamos deixar para lá. E aí, fica todo mundo empurrando com a barriga, que já está gigante. Quando a gente vê uma situação dessa, fala, olha só o que a gente podia ter evitado. Quantos transtornos, quantas mortes, se avisasse da forma correta, se colocasse a fiação subterrânea como tem que ser, se cuidasse dos leitos dos rios para que você não tivesse enchente. Quer dizer, é uma sucessão de coisas que poderiam ter sido evitadas, né, Tiziano? É verdade. Tu falava em enchente, né, Kátia? Tu, bem gaúcho agora, né? Você falava de enchente. Não, a gente teve uma situação aí, porque choveu muito antes desse evento aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem na região metropolitana de Porto Alegre, a 60 quilômetros aqui da capital. A gente vai conseguir as imagens, que tem equipes nossas lá, logo mais no Brasil Urgente, no Jornal da Band, que o rio Caí, ele está 10 metros acima do nível normal. Isso porque choveu muito e o vento ainda provocou a cheia do rio. O resultado é que centenas de pessoas também tiveram que sair às pressas de suas casas. E a gente falava da questão da energia elétrica, isso também impacta no abastecimento de água. Eu tenho uma informação aqui de Curitiba, 1 milhão de pessoas sem abastecimento de água, porque 2 estações de tratamento estão sem energia elétrica. Então, é uma bola de neve, né, Andressa? Tiziano, agora entrando nessa questão das pessoas desabrigadas, e ainda falando na questão da pandemia. Então, as pessoas estão desabrigadas, eu imagino o quê? Que o governo municipal tenha deslocado essas pessoas para um estádio, para um ginásio, alojamento, né, alojamento aglomerados, né? Não vai dar para ficar com 2 metros de distância. Agora, na verdade, as informações que a gente está recebendo, que estão chegando, porque o vento foi mais forte ontem em Santa Catarina, no Paraná, e na madrugada de hoje, desde a noite passada, e principalmente hoje de manhã, aqui no Rio Grande do Sul. Em relação ao Rio Grande do Sul, o que a gente vem observando e recebendo de informações é que as pessoas estão tentando que os moradores que tiveram suas casas destelhadas, ou nesse caso da enchente, na cidade de São Sebastião do Caí, possam ficar em casas de familiares e evitar que elas fiquem aglomeradas em um local. Mas em situações extremas, certamente elas terão que ser levadas para ginásios de esporte ou escolas, e aí essa preocupação é ainda maior com a pandemia, né? Muito maior, porque daqui 15 dias se vê o resultado. E o resultado que não está sendo benéfico, né, Alex? De forma alguma, no Brasil inteiro, nas condições ditas normais, isso quer dizer sem um ciclone bomba. Sim. Só a pandemia em si, Alex, já está trazendo uma dor de cabeça gigante para o mundo e para o Brasil mais ainda. A gente, infelizmente, é o segundo país com mais mortes. Com mais mortes, isso é muito triste. Muito triste, cara. E está subindo, gente. Não é que a curva está caindo. Nem ainda está só subindo. É importante mais do que nunca, atenção, cada um fazer a sua parte, máscaras e tudo. Kátia, queria mostrar uma imagem agora para vocês, pessoal de casa também, uma imagem que vem de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. São imagens impressionantes. 2 trabalhadores estavam ali naquele andaime fazendo a limpeza do prédio. Olha a imagem agora, Kátia. Começa o vendaval. Eles estão pendurados ali. Gente, o vento bate. Olha o desespero desses 2 homens nesse andaime. Eles conseguem se salvar. Como, Kátia? Vou te contar. Eles entram no apartamento? Eles entram pela janela do apartamento. Graças a Deus. Felizmente, apesar do susto, se salvam. E um detalhe que a empresa contou. Eles tinham acabado de trocar esse cabo de aço há pouco tempo. Estava tudo muito em dia. Mas com um vento de 130 km por hora, podia ter estourado ali. Agora, tudo, olha né? como aconteceu de repente. Porque se fosse uma tempestade que estava rolando, obviamente que eles não teriam nem saído nesse andaime, não teriam nem começado essa limpeza.
limpeza ou essa reforma. Ou seja, foram pegos de surpresa. Apesar de ter uma previsão já dos meteorologistas de que os ventos chegariam em algum momento. Então, surpresos estamos nós que não temos essa informação chegando na mão da gente. Não. Mas quem tem essa informação antecipadamente, por que não passou? Porque essa falta de responsabilidade? Porque em qualquer país, por menor que seja, quando se tem a previsão de qualquer problema que você não tem como controlar, se avisa a população. Sabe, Kátia, tem uma questão aí que é uma questão delicada que as defesas civis enfrentam, que é de não provocar pânico nas gente, pessoas. Aí você deixa a pessoa morrer sem informação. Mas aí você não provoca pânico, mas ao mesmo tempo você não gera essa preocupação que impede as pessoas de irem para a rua e, de repente, impede essas mortes ou esses Eu vou te falar feridos. uma coisa. Pânico foi que eu assistindo uma cena dessa e falando, gente, mas se só tivessem avisado, como você falou de início, para as pessoas ficarem em casa nesse dia, porque teria a chance de uma ventania muito forte que falasse assim. Pronto, já ninguém saía, os rapazes não subiam no andaime, as pessoas já não sairiam de casa, você ficaria mais atento. Agora, deixar todo mundo solto assim, meio que recebendo tudo como uma grande novidade, é terrível, né? E exatamente. E aqui em São Paulo, até por conta do que está acontecendo na região sul, até foi emitido um alerta pela Defesa Civil por causa dos ventos fortes, principalmente, Kátia, no litoral. A gente até tem, será que a gente pode chamar já umas imagens dos postes caindo aqui em São Paulo? Porque já tem reflexos aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul também e em partes do Rio de Janeiro, ventos fortes também, não de mais de 100 km por hora, mas em torno dos 70, o que já é bem preocupante. Nossa, muito também. forte. Tiziana, olha essas imagens aqui, essas são daqui de São Paulo? Não, não são, pelo amor de Deus. Falei, gente, já aconteceu isso. Essas aqui são de São Paulo? Gente do céu, eu não tinha visto isso, não. São muitos postes e muitas árvores aqui em São Paulo. 50 árvores, muitos postes, ainda não foram contabilizados o número de postes. Isso aí na Vila Maria, na zona sul de São Paulo. Bastante gente ali na região também sem energia elétrica. Agora, vamos lembrar, gente, que a gente também tem outro problema na cidade de São Paulo, que são as árvores que têm cupim, que não são retiradas, que as pessoas meio que esperam, tem todo um processo que demora. Uma burocracia que você chama, ninguém pode podar por conta própria. Você é preso, sabia? Tem que chamar a prefeitura. Pode. Então é muito difícil, porque olha a situação, uma vez que uma árvore gigante, às vezes árvores centenárias, elas caem dentro de uma casa, elas caem em cima de um carro, dentro de um hospital, a gente fala de um transtorno gigante. Você sabe que uma vez a gente deu no Brasil Urgente, o Datena mostrou um casal de idosos que a casa deles uma árvore caiu em frente à casa, eles ficaram presos dias na casa. Eu vi, mas também? A raiz da árvore era uma coisa. Eles ficaram presos, os bombeiros não conseguiam tirar por dias. Mas não tinha nem como eles saírem, porque eu lembro que travou a porta. Travou a porta, eles não saíram, uma loucura. Isso foi uma tempestade aqui em São Paulo também, por conta da condição das árvores. Agora, Andressa, aqui em São Paulo, a situação vai piorar, porque a gente tá vendo situações, gente, que começaram até leve, você viu a primeira? Tava um dia de sol lá no sul, de repente a ventania começou, de repente virou um ciclone bomba. Aqui em São Paulo chegou a ventania. Chegou a ventania e a tendência agora, segundo os meteorologistas, eu falo segundo os meteorologistas porque senão já viu, amanhã você vai falar, a Andressa disse que não ia... Não, eu tô falando segundo os meteorologistas porque também as coisas mudam, mas a princípio qual é a condição? Esse ciclone vai se afastando para alto mar, aí as ondas inclusive vão ficando cada vez mais altas em alto mar, e aí aqui no continente ainda venta hoje e amanhã, mas com menor intensidade em São Paulo, no Rio de Janeiro e na região sul, em menor intensidade. Aí qual é o destaque? O destaque passa... Essas imagens aqui são umas imagens, uma arte que a gente mostra justamente onde se formou o ciclone bomba, ciclone extratropical bomba. E aí, a partir de amanhã, esse ciclone se afasta para alto mar e aí o destaque passa a ser o quê? O frio. Vai esfriar? Vai esfriar bastante. Pra mim já tá frio. Mas eu acho gostosinho, eu adoro frio. Nossa, então quer ver? Põe pra gente a temperatura de amanhã, então, pra quem gosta de frio. Dá uma olhada aqui em São Paulo. 7 graus. Ai, que delicinha. Dá pra fazer uma receita de fundir. Menina, hoje eu vou fazer sopa de ervilha quando chegar em casa. Vai ficar bem. Olha só, olha em Curitiba. Curitiba 5. 6 graus em Porto Alegre. Mas eu tava vendo hoje cedo na internet, acho que o Tiziano vai poder dizer, porque ele mora nessa região melhor do que eu. Eu não lembro o nome da cidade que tinha a sensação térmica de menos 15 graus. Tinha até, parece que geado. Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra, isso mesmo. Sensação térmica de menos 15, justamente por causa dos ventos gelados.
Sei lá, eu não consigo nem imaginar. Eu já fiquei com sensação de menos 22. Eu acho maravilhoso. Eu adoro frio, eu adoro calor. Eu fiquei com uma sensação péssima de imaginar essa sensação deles. Você já está acostumado, né, Tiziano, com essas temperaturas tão baixas, porque no sul... Não tenho nem roupa para ir, Tiziano. Assim, né? Ah, não, a gente acostuma assim, e volta e meia a gente tá subindo a serra, tanto gaúcha como catarinense, para fazer reportagens, e aí duplica a quantidade de roupa e tem que se alimentar muito bem, porque realmente faz bastante frio. E você estava falando da queda da temperatura, a Andressa estava comentando, aqui a gente já está observando isso, o vento diminuiu. Não sei se vocês enxergam que agora tem um pouquinho de vento atrás de mim. Bastante, voltou um pouquinho... Não, mas perto do que era antes, não é nada, você viu? Não ia estar paradinho, Você não ia estar paradinho. Tá bem tranquilo. Exatamente. E agora o tempo tá tão maluco que agora voltou a chover, né? O tempo tá fechado, tem um pouquinho de chuva aqui. Fraquinha, dá para ficar nela, mas a temperatura já tá despencando, a gente já sente aqui na parte de fora. Olha, Tiziano, obrigada por você ter informado tão bem a gente aqui no Melhor da Tarde. Agradecer a todos aí da Band, na verdade do país inteiro, viu, gente? Porque se a gente fala num grupo unido, é o grupo de jornalismo e de grandes profissionais da Band do Brasil inteiro. Isso dá um orgulho da gente fazer parte dessa família. A gente está num processo de integração agora de todos os veículos que dá gosto mesmo. Olha, pretendo, se tudo ajudar com essa pandemia, em janeiro tá aí no sul. Aí eu te falo pra gente tomar um café de máscara, tá bom? Vou esperar. Tomara que seja já sem máscara, né, Kátia? Vamos torcer. Vacina? Quem sabe a vacina? A gente não fala da vacina aí chegar até o final do ano? Eu tô aqui na torcida, mas já vi que esse ano a gente comentava, Tiziano, eu e Andrés, com o pessoal de casa, que esse ano é cheio de surpresinha. É melhor a gente não fazer muitos cálculos, não. A gente seguindo e fazendo a coisa certa. Sem expectativas, né? Um beijo pra você, Tiziano. Tchau. Tchau, parabéns. Então quer dizer que vai esfriar. Vai esfriar. A gente tem as temperaturas agora das cidades de serra. As cidades de serra mais frio ainda, obviamente, do que nas capitais. Aqui, ó, 0, Uniurupema, São Joaquim. Essas são as temperaturas previstas oficialmente. Aí tem o lance da sensação térmica. Que é muito menor. Muito menor, muito menor. Em Bom Jardim da Serra, por exemplo, que deu menos 15, se eu não me engano, era menos 2 a temperatura oficial. É uma diferença bem grande. Mas aí com vento, né? Meu Deus. Com vento e chuva, aí a sensação térmica, aí é dia pra você pegar pinhão, eu já até comprei pinhão. Cozinha pinhão, faz uma sopinha, come pinhãozinho, chocolate quente. Kátia, logo associar a comida, né? Tudo tá associado. Sabe o que é? É aquela sensação de conforto, porque olha só. Esquenta também, né?